Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cansaço, descaso, depressão, consenso de que não existe mais alta, ainda mais depois do crash. Este mercado é manipulado. Basta um tweet que o mercado cai ou o mercado sobe. Eu não acredito mais. Sim, queda daqui em diante. Estas são as narrativas do momento. Estas são as falas de muitos que seguem neste mercado. E acredite, não são muitos, mas são estes momentos que levam 98% das pessoas a perder dinheiro. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, quais são as narrativas e o que você tem que ter de máxima atenção. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã de manhã eu farei uma análise de diversas altcoins. Então se você quer que eu analise alguma altcoin que você não pediu nos últimos vídeos, comente. Eu aguardo o seu pedido para que a gente possa atender ao máximo destes pedidos. Pois bem, o que estamos vendo? Bitcoin sobe, Bitcoin desce, Bitcoin sobe, Bitcoin desce, a dominância sobe vagarosamente e as altcoins caem vagarosamente. Depois de um evento que tirou todos os traders ultra alavancados que operavam sem responsabilidade. Quem não usava gestão não tinha stop e também não tinha o costume de usar margem isolada, acabou sendo liquidado no dia 10 de outubro. 10 de outubro que fica na história como, até o momento, o dia mais tenebroso para o mercado cripto. Nós vimos uma queda de 20 mil dólares em um único dia para o Bitcoin. Vimos 20 bilhões, de forma oficial, praticamente 20 bilhões de dólares em liquidações, 1.600.000 traders perdendo todo o seu capital e vimos altcoins caindo 80% a 90%. Isso em apenas 9 minutos. Quem não foi destruído neste evento está sendo destruído neste momento com a acumulação e com a pressão que é cada vez maior para o fim do ciclo. Não, porque o ciclo tem que acabar em 4 anos. Esta é a narrativa. O ciclo tem que acabar em dezembro. Se o ciclo não acabar em dezembro, já era o ciclo de 4 anos, mas o ciclo de 4 anos é o ciclo de 4 anos por conta do halving. Essa já é uma narrativa. Alguns acreditam, outros não acreditam. E muitos me perguntam, Luan, o que você acredita? Eu acredito em liquidez e em medo e euforia. Mas a gente já vai chegar lá. Só que se você olha para o que nós vivemos nestes últimos dias, foi uma queda tenebrosa em que pelo menos um conhecido, um amigo, um parente ou até alguém que você acompanha na internet foi liquidado e perdeu todo o seu dinheiro. Você que mesmo comprando os fundos e bem posicionado ou tendo melhorado muito os seus preços médios, está cansado. É um ano que se arrasta, é lua, é chão, é China, é guerra, é isso, é aquilo. Oh meu Deus, e a gente tá diante de um topo fundo, não sai disso e o relógio está correndo e as altcoins não sobem e eu tento ser consciente, é o que muitos pensam. Estamos em medo extremo, ontem. O índice de medo e ganância do mercado tradicional a 1% das máximas bateu em medo extremo. Falamos sobre isso na semana passada. Este é um evento que mostra um temor do varejo, no entanto, uma acumulação dos institucionais. Historicamente, isto traz acelerações. O medo extremo também costuma trazer acelerações. Mas eu não aguento mais, eu desisto. Eu não quero mais isso. O que eu busco?
no máximo voltar ao 0 a 0 e é isso. Deu para mim. Este é o sentimento completo do mercado. Se você tem um sentimento e uma visão bullish de multiplicação do seu capital, comenta. Comenta. Eu quero ver exatamente o nível de confiança daqueles que realmente têm uma visão bullish. Eu mantenho a minha visão bullish e eu estou lhe falando isso. Mas não é o consenso. Não é o consenso nem um pouco. E quando isso acontece, o que acaba também acontecendo em contrapartida, ou até em conjunto? É a crença em narrativas. Narrativas de que agora o ciclo é institucional, que a gente não vai ter mais euforia, a out-season não existe, que agora é bear market, mesmo sem qualquer indicador, nenhum indicador demonstrando topos. Em medo extremo, a narrativa é a de que chegamos ao fim. E, diante deste cansaço e até de algumas considerações em relação a tempo, o tempo é problemático, é que muitas pessoas estão se levando a desistir, a desacreditar. E eu quero te chamar a atenção para algo que aconteceu. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque é recente. Mas o que aconteceu no ano passado? Agosto, setembro e outubro de 2024. Vamos lá. Vamos exercer o nosso direito de lembrança. E o que nós tivemos aqui? O que é isto aqui? E eu vou te mostrar como a história ela não necessariamente se repete, não estou falando isso. Mas ela costuma rimar, os sentimentos são os mesmos, as narrativas são as mesmas e, por fim, aqueles que acreditam nestas narrativas perdem dinheiro. E perdem e perderão das duas formas que eu te mostrarei aqui. Como perderam no último ano e que perderão, muito provavelmente, neste ano. Pois bem, estamos diante de uma queda, muitos foram liquidados, então a gente já teve uma limpa do mercado. Aqueles que sobrevivem estão cansados, estão desistindo, é o pior ciclo de alta, na verdade é o pior ano de alta de bull market para o Bitcoin, para as altcoins nem se fala, já era. O máximo que eu busco é recuperar o meu prejuízo. Essas são as narrativas. Bear market, mesma coisa. Aqui, nós tivemos uma aceleração no começo de 2024. Aceleração, alta. Vamos no gráfico de 3 dias, fica bem didático. Alta. Março. Abril, tivemos ganância extrema. Mercado vai, não vai, começou a acumular, começou a ficar estranho. Tivemos a narrativa da Alemanha. A Alemanha vai vender 3 bilhões de dólares em Bitcoin. A Alemanha sabe alguma coisa? Será que o governo alemão sabe alguma coisa? Porque a SEC, o Gary Gensler, já estão contra o Bitcoin, as criptomoedas. Será que vai ter uma proibição das criptomoedas, um banimento que nem a China fez alguns anos atrás e trouxe uma queda, um crash para o mercado cripto? Será que isso vai se repetir? Será que a Alemanha está vendendo porque eles vão banir narrativas? Tivemos queda. Tivemos uma recuperação. E logo em seguida, carry trade do Japão. Oh, meu Deus do céu! O que os japoneses estão fazendo? Que preocupante! Isso vai jogar
A economia asiática, o Japão, no limbo, isso vai sim trazer uma comunicação para outros bancos. Os bancos norte-americanos tendem a sofrer porque a taxa de juros está elevada. Não está havendo cortes e a inflação está alta. Powell não vai cortar os juros e existe uma guerra contra as altcoins e Bitcoin, mercado cripto, com a administração do antigo presidente. A gente se encaminha para ter uma administração democrata. Isto pode ser um problema para as criptomoedas. Nós podemos enfrentar 4 anos sombrios para as criptomoedas. Meu Deus do céu, crash. Recupera. E esse crash não foi brincadeira. Esse crash foi brutal, com liquidações, com perdas em altcoins. As altcoins caíram 60%. Não foi da mesma velocidade, mas foi durante 48 horas. Queda agressiva no Bitcoin, medo extremo, maravilha. Tivemos uma recuperação, falhou na recuperação. Este ponto foi o ponto que eu alertei na última sexta-feira, que foi este ponto. Nós tivemos o quê? Um movimento de busca por um topo descendente e um fundo ascendente. Não vai gaguejar, Luan. Fundo ascendente. A gente teve recuperações. Lá no ano passado a gente teve um movimento, Luan. A gente teve um movimento. A gente não está vendo esse movimento, Luan. Tudo bem. Só que quando a gente teve este movimento aqui, eu posso até marcar para você, ó, este movimento aqui, qual era, de fato, a narrativa? A gente está tentando sobreviver, mas aqui nós temos topo triplo, vai ter um topo triplo. Aqui a gente tem divergência, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo, aqui nós temos Kamala Harris, aqui nós temos recessão, aqui nós temos... Já era, gente. A gente vai corrigir até 34 mil para aí sim subir, porque a gente não teve uma correção, uma base de preço, blá, 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 blá. Ó, a gente teve um movimento, vou puxar aqui para você, porque eu lembro exatamente qual era a narrativa. Nós tivemos uma retração, só que agora a gente está formando aqui um padrão de distribuição de Wyckoff. E a gente vai pelo menos em 43.300, sem esquecer que nós temos um gap em 34.900. A gente tinha tudo isso. Essas eram as narrativas. E o que aconteceu neste evento aqui? Não tinha crença, confiança de que iríamos para as altas. Quando que isso de fato se confirmou? Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Tum, tum, tum. A gente teve Trump, correção, explosão. Euforia e gatilho. Depois de termos destruído os sonhos com a queda, os sonhos com agora a gente formou um topo descendente, a gente vai formar um fundo. Os sonhos com topo triplo. Os sonhos com distribuição de Wyckoff. Os sonhos com recessão. Kamala Harris vai vencer, vai destruir criptomoedas. As narrativas se empilharam. E eu volto a lembrar que isso tudo aqui, ó. Tá vendo esse movimento do Bitcoin? Foi um movimento de 8 meses em lateralização. E foi 8 meses de queda para as altcoins. As altcoins caíram por 8 meses. Então a gente viu quedas de 70% a 80% neste período. O total 3 chegou a cair 52%. Sim, mas tiveram vários ativos
que acumularam 70 a 80% de quedas. Então, não era um sentimento mais agradável do que nós temos agora. Não, não era. E muitos venderam aqui. E por que este se tornou um problema? Porque quem estava posicionado tinha uma visão sem base, poderia ser, sem uma solidez, poderia ser uma exposição muito grande, poderia ser uma falta de conhecimento, não atender muito bem à volatilidade que as criptomoedas, principalmente as altcoins, têm. Bom, muitos desistiram aqui, muitos chegaram aqui no 0 a 0, venderam, e pior, quem desistiu e quem vendeu aqui, neste momento aqui, que foi justamente com este movimento, que muitos compraram. Por quê? Agora vai. E realmente, agora vai. Então, se eu comprar aqui, depois de ter visto este movimento aqui, é o momento que eu vou enriquecer. Este foi o momento de euforia, certo? Foi neste momento que muitos que estavam no prejuízo e tinham saído aqui, porque o mercado ia a zero, entraram. Foi exatamente aqui que muitos que saíram no 0 a 0, que as altcoins começaram a acelerar, recompraram. E foi exatamente neste ponto que muitos que hoje estão deprimidos, destruídos, com uma visão totalmente abalada, entraram no mercado. Vocês entraram, muitas das pessoas entraram na euforia. E é algo que a gente sempre chama a atenção. O varejo, ele entra quando tudo está gostosinho, não quando está tudo horrível, como agora. Então, por que este momento em que nós estamos é o momento em que 98% das pessoas perde dinheiro? Porque a gente está exatamente no mesmo momento. A gente tem alguns componentes adicionais. Mas se você lembrar, historicamente, e eu gosto de chamar o histórico, por quê? Porque quando eu olho o histórico, eu não estou olhando apenas para o mercado cripto, eu estou olhando também para o mercado tradicional. Então você olha para o mercado cripto e você fala, pô, de 2008 para cá, vamos falar de 17 anos, a gente não tem uma amostragem. Só que se a gente olha para as décadas e décadas e décadas que temos no mercado tradicional, a gente olha o quê? Tudo isso que a gente olha aqui, esses gráficos, essas velas, elas representam os sentimentos de compradores e vendedores. Baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, alta, baixa, alta, baixa. Isso aqui é sentimento de compradores e vendedores. E, historicamente, nunca vimos o fim de um ciclo sem euforia. E eu não estou falando de ciclo de criptomoedas. É isso, ponto. Estamos falando de ciclo de mercado. Por quê? Porque existe a necessidade de euforia para que exista a troca do dinheiro entre aqueles que entendem como o mercado funciona, em sua grande maioria os institucionais, e o varejo. Lembre-se, as notícias sempre parecem horríveis em fundos, analise o histórico. E sempre parecem espetaculares em topos. Já percebeu isso? Por que será que isso acontece? Lembrando, medo extremo, e o medo extremo, o índice de medo e ganância, ele traduz
o medo e a ganância do varejo. E por que isso é tão importante? Porque 98% das pessoas perdem dinheiro no mercado. Se 98% das pessoas perdem dinheiro e é o varejo que contempla este estudo e o varejo está com medo, historicamente, esta é uma oportunidade de acumulação por parte dos institucionais. E para que serve o varejo? Para troca de posição. Eu vou trocar a minha posição que eu comprei barata, cara, quando as pessoas se enfileirarem para comprar ouro, por exemplo, acordar às 5 da manhã para comprar ouro depois que ouro subiu na sua maior aceleração em 50 anos. E aquele que acordou às 5 horas da manhã, pegou 5 horas de fila, já perdeu 12, 13% do seu capital. Estamos falando não do mercado cripto, estamos falando do mercado tradicional, do ativo de reserva de valor mais importante da história. Em uma semana, você realmente acha, você que está consciente de liquidez, de volatilidade, você realmente acha que aquela pessoa que fez fila para comprar ouro, porque achou que o ouro iria dobrar de valor em 4 semanas, está feliz com uma queda de 12%? Colocou 100, tem 88. As pessoas começam a fazer contas. E quando elas se desesperarem, os compradores de ouro será um ótimo momento de ir às compras. Porque o varejo costuma estar errado. E o que nós vemos neste momento? O varejo está morrendo de medo. Diante de cortes na taxa de juros, fim do QT, o apertamento quantitativo, existe uma algema que é a narrativa do ciclo de 4 anos. Eu não vejo necessariamente o ciclo de 4 anos, embora eu entenda que o tempo é um indicador importante. É inegável que nós estamos no fim do ciclo, mas isso não quer dizer que o ciclo irá acabar no dia X, Y, Z. Me desculpe, mas eu não entendo que vivemos em uma simulação. Se você realmente acredita nisso, você é o escolhido e você tem que sim buscar o Morfeu. Se você não entende o que eu estou falando da Matrix. Porque a gente fala de vida real e a gente fala de muito comportamento humano. E se você entender comportamento humano, você vai começar a entender como que o mercado se movimenta diante de cenários específicos. Nós temos uma tendência macro de alta. Eu devo lembrá-lo. Isso é extremamente importante. Isto aqui é uma tendência macro de alta. Não é uma tendência de baixa. Você quer apostar na queda? Be my guest. Você tem todo o direito. Mas, lembre-se, você está apostando contra uma tendência macro de alta, que não foi quebrada. A minha visão é, o mercado seguirá o seu processo natural até que tenhamos a euforia irracional. O que é euforia irracional? Você viu com o ouro nas últimas semanas. Quando as pessoas começarem a fazer fila para comprar NFT com foto de pedra por $400 mil, quando youtubers que você nunca escutou, que você nem sabe quem são, tirarem 50 mil visualizações por dia em vídeos, quando você escutar todo mundo falando na TV, na televisão mais famosa do seu país, do seu estado, falando sobre Bitcoin, não relacionado a golpe, a pirâmide ou algo do gênero, você entenderá o que é euforia irracional. Se você viu reportagens sobre o ouro, você sabe do que eu estou falando.
Eu uso base histórica e, principalmente, a parte psicológica para o quê? Trazer as probabilidades. A minha visão é bullish por uma série de indicadores que eu já apresentei ao longo desses últimos meses e que, se você não acompanhou, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes e poder assistir aos nossos vídeos. E já deixa o like. Então eu apresentei ao longo desses últimos meses a minha visão. O que não quer dizer que é para você cegamente fechar os olhos, sair comprando ou fazendo qualquer tipo de movimento, porque neste canal eu não dou indicações de compra e venda, eu apenas apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas a minha visão, ela é bullish, ela se mantém bullish por toda a estrutura e por todo o movimento que acaba por rimar. Não se repete, mas rima. No passado nós vimos o mesmo movimento e eu poderia te trazer aqui diversos outros históricos e dados. Mas como este evento foi tão recente, eu acredito que você sabe muito bem do que eu estou falando e vai poder se identificar com exatamente o sentimento que nós tínhamos naquele momento. Final do ano passado. Pico de euforia, pico de medo. As pessoas ficam com medo em fundos e eufóricas em topos. E aqueles que desistem aqui acabam por perder tudo aqui. Isso tende a acontecer novamente. Por quê? Porque fins de ciclo, historicamente, são marcados por euforia irracional. E se você confiar em narrativas hoje, acredite, a narrativa de euforia enlouquecida, ela é muito mais interessante. E ela é muito mais sedutora. Então vai ser muito mais fácil de enganar aqueles que compram narrativas. Fica alerta, se prepara. Esse mercado ainda tem muito a entregar. Já estou gaguejando, então eu vou encerrar por aqui. Mas, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like. E aproveita para participar do nosso grupo geral do Telegram. Segundo o link da descrição. Tem sites, análises, informações. Hoje trarei atualizações. Tem muito conteúdo bacana esperando você. Segundo o link da descrição. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.